Será que a sua timidez nasceu com você ou ela foi moldada ao longo da sua história, da sua infância, da sua vida? Eu vou te trazer aqui nesse vídeo 5 sinais claros de que a sua timidez pode ter se moldado lá na infância através das suas experiências. Eu sou a Karina Urso, sou psicóloga, trabalho com pessoas que querem se libertar da timidez, da ansiedade social. Se esse é seu caso, se inscreve aqui no canal, acompanha todos os vídeos, tem muito conteúdo que eu tenho certeza que pode te ajudar. Primeiro sinal, você tem um medo excessivo de errar em público. Por que isso pode ter sido moldado lá na infância? Muitas vezes nós não temos espaço para errar. Nós não podemos falar besteira, falar aquilo que não se deve. E nós somos corrigidos. Eu já acompanhei pessoas que foram humilhadas, pessoas que foram expostas de uma forma muito negativa quando falaram alguma coisa que não devia. Teve uma pessoa, por exemplo, que me falou que mesmo quando ela estava quieta, ela era xingada, porque ela deveria estar agindo diferente. Vai criando uma ideia ali dentro da pessoa de que ela está sempre errada. Se eu estou falando besteira. Se eu não falo, eu estou errada, porque eu deveria estar falando. Se eu estou séria, eu deveria estar mais aberta. Se eu estou muito aberta, eu deveria ficar séria. Claro, aqui eu estou trazendo um exemplo. A grande questão é que quando nós não temos espaço para errar, quando nós somos expostos, quando nós erramos, quando nós recebemos muitas críticas, né, no sentido de que o que eu estou falando não é interessante, não tem valor, a gente começa a criar um medo grande de errar na frente dos outros, porque pode ter algum tipo de consequência, como, por exemplo, a humilhação, a crítica. Então, eu prefiro não falar. E quando eu preciso falar, esse medo de errar, ele acaba ficando muito intenso. Segundo sinal, você sente que precisa agradar todo mundo. Isso é muito clássico quando você sente timidez. A gente não consegue suportar a ideia de que talvez alguém não vai gostar da gente. A gente até consegue ter clareza racional, digamos assim. Eu sei que eu não vou agradar todo mundo. Agora, quando está no nível emocional, é muito difícil pensar que alguém não vai gostar de você. O que isso tem a ver com a infância? Talvez você tenha aprendido que você precisa ser bonzinho, querido, para que os outros gostem de você. Talvez você tenha aprendido que esse é o jeito certo de ser. Se eu me posicionar, a outra pessoa vai ficar chateada. Se eu falar o que eu realmente penso, o outro não vai gostar, ele vai embora. É muito comum que as pessoas que têm medo de desagradar tenham medo que os outros a abandonem, vão embora. Não, é porque assim, se eu falar o que eu realmente penso, essa pessoa vai ficar chateada e ela não vai mais querer sair comigo, ela não vai mais querer estar comigo. Quando, na verdade, ela acaba não percebendo que ela tá tendo uma relação ali que não é interessante para ela. Afinal de contas, se você precisa o tempo inteiro ficar se doando, sendo querido, sendo fofo, amado, né? Ai, meu Deus do céu, como eu sou querida, eu faço tudo por você, dizendo sim o tempo inteiro para outra pessoa, e ela só fica na sua vida por conta disso, essa relação não tá sendo saudável, não tá te fazendo bem. A grande questão é que muitas vezes as pessoas vão permanecer na sua vida, mesmo que você se posicione, mesmo que você desagrade. Por quê? Porque elas gostam de você, do seu jeito. Então você não precisa ficar o tempo inteiro agradando e fazendo tudo que a outra pessoa quer. A questão é que lá atrás você aprendeu que precisava ser assim, que o certo é ser assim. E agora na vida adulta você continua repetindo esse comportamento, né? Essas tentativas de agradar a todos. Tem clientes que eu atendo que simplesmente acham que é errado fazer aquilo que eles querem, se priorizar, se colocar em primeiro lugar. Eles acreditam que não, que se o outro está precisando, ele precisa ir lá e ajudar. É sobre a outra pessoa, sempre sobre a outra pessoa e nunca sobre eles mesmos. E quando eles se posicionam, quando eles dizem não, eles se sentem culpados.
como se estivessem fazendo alguma coisa de errado. Ou seja, ao longo da vida deles, eles aprenderam que precisam se comportar dessa forma para se relacionar bem e para ter o carinho das outras pessoas. Sinal número 3, você não se expõe mesmo em ambientes seguros, com pessoas que você já tem um pouco mais de proximidade. Se a gente for parar para pensar, tem um outro sinal aqui que eu me lembrei, que é não se sentir seguro praticamente ninguém. Ou seja, são pouquíssimas pessoas que você consegue confiar, que você consegue ser você, se expressar do jeito que você realmente é. Mas esse é um extra aqui que me veio na cabeça agora. A questão aqui desse sinal de você não se expor nem em ambientes seguros é que se você já foi também criticado ou humilhado lá atrás, você começou a ter medo de se expor. É muito parecido com o medo de errar, porque na verdade, quando a gente não se expõe, existem muitos medos, como por exemplo, o medo de ser julgado, o medo de ser criticado, o medo de ser rejeitado, o medo de ser humilhado. Todos esses medos têm a ver com o que você viveu lá atrás. Quais eram as consequências das suas falas? Quando você era bem recebido? Se você era bem recebido somente quando você acertava o que você estava fazendo, você vai ficar com medo de errar, por exemplo. Se você falava e você era criticado, você vai ficar com medo de se expor. Então, a forma como as pessoas elas nos tratavam nas nossas exposições faz toda a diferença para a gente se sentir seguro ou não na vida adulta para falar aquilo que a gente pensa. Você tem uma autocrítica muito forte. Mais uma vez, você precisava fazer tudo certo. Quando você fazia certo as coisas, você recebia elogios, você era bom. Quando você fazia alguma coisa que não era o melhor, você era rejeitado, você era criticado. É muito nítido isso quando a gente fala sobre a timidez. Por quê? Muitas pessoas acabam achando que a timidez é errada. Ou seja, se você está quieto, se você fica com vergonha, existe uma pressão social de você falar mais. Ai, não precisa ficar com vergonha não, vai lá e fala. Que isso? Não, não é assim. Quando tem essa pressão, é como se você estivesse sendo uma pessoa errada. E aí você começa a alimentar dentro de você que você deveria ser diferente, que o correto é falar mais, é você ser comunicativo. E aí começa a gerar um sentimento de culpa. Porque você tem medo de fazer algo errado, de ser criticado e tudo mais, você não consegue se expressar, mas ao mesmo tempo você acha que deveria estar se expressando porque o certo é assim. Porque quando você se expressa, quando você fala, você é querido. Então fica uma dúvida muito grande ali dentro, sabe? Uma briga dentro da gente. Eu tenho que falar, mas ao mesmo tempo eu não posso errar. Mas se eu não falo, também eu estou errado. E aí eu começo o meu sofrimento interno. Isso também tem a ver com experiências que a gente pode ter vivido lá atrás. E por fim, o último sinal que eu preparei aqui para você é você se sentir pequeno perto de figuras de autoridade. Quem são as primeiras figuras de autoridade da nossa vida? As pessoas que cuidam de nós. Pode ser o pai, pode ser a mãe. A grande questão é que a forma como a gente se relaciona com eles pode fazer com que você se relacione com essas figuras de autoridade lá no trabalho, lá na faculdade, em qualquer outro contexto. Pode ser que você tenha aprendido que o seu lugar era de obediência, que você tinha simplesmente que ficar quieto diante das suas primeiras figuras de autoridade. Pode ser que você tenha sido criticado com essas primeiras figuras de autoridade. Pode ser que você tenha sentido que você só precisava baixar as orelhinhas e aceitar, porque você não tinha espaço de fala, você não podia se posicionar que você tinha algum tipo de consequência. Então, lá fora, esse mesmo sentimento vai aparecer. Então, por mais que você saiba que o seu chefe é gente boa, que você pode se expressar, existe um medo muito grande de fazer isso. É como se ele fosse te avaliar, como se ele fosse te criticar, e aí você começa a ficar com muito medo. Isso que eu trouxe aqui nesse vídeo são algumas ideias, né? São alguns exemplos. Por que eu trago isso? Porque a vida, a história de cada pessoa é muito complexa. Cada pessoa tem a sua própria experiência. A grande questão aqui, a grande mensagem que eu quero deixar para você
é que sim, o que nós vivemos lá na infância pode estar refletindo no que você está sentindo agora na vida adulta. E enquanto isso não vir à tona, enquanto você não tiver essa clareza do que acontece com você, da tua própria história, das tuas experiências, é possível que essas consequências continuem aparecendo através do seu comportamento, através do seu medo, através das suas emoções, daquilo que você pensa. Então, a ideia era poder ampliar um pouquinho mais, trazer essa percepção para você poder pensar um pouco em ti, mas claro, pensando na tua história única de vida. É só você que viveu, é só você quem sabe. Nos vemos no próximo vídeo. Deixa aqui o seu like, que é muito importante para mim e me ajuda muito para que esse conteúdo apareça para mais pessoas. Um beijo!